Bom dia, meninos! Hoje ficou para a tia falar sobre os tipos de indústria. Nós vamos conhecer quais os tipos de indústrias que existem, mas primeiramente nós vamos lembrar novamente o que é indústria. Vamos lá? O que é indústria? Toda atividade humana que, através do trabalho, transforma a matéria-prima em outros produtos, que, em seguida, são comercializados e que possuem, normalmente, maior valor agregado. O que quer dizer isso? Nós vimos que matéria-prima é o produto, matéria-prima é a essência. Um exemplo, a madeira, a árvore, quando cortamos a madeira, ali é matéria-prima. Mas quando é levado aquela madeira para a indústria e é transformado em móveis, aquele produto, aquela matéria-prima deixa de ser matéria-prima para se transformar em produto, ser transformado em móveis, para ser transformado em móveis. Cadeira, uma mesa, uma porta. Então, ela não é mais uma matéria-prima, e sim, ela passou a ser um produto. E esse produto vai ser comercializado e vai ser ali agregado valores naquele produto. A importância da indústria. A indústria é a base econômica dos países do mundo atual, porque ela produz o que nenhum outro setor econômico produz. Ela é importante para a economia de um país, porque ela produz o que será comercializado, e sem ela, o comércio não existiria. Então, a indústria, que ela é responsável por produzir os produtos que nós utilizamos em nossa casa, ou mesmo na construção de nossa casa, ou mesmo na nossa cozinha. Então, esse produto que é responsável é a indústria que transforma a matéria-prima em produto. Ela é importante para a sociedade como fonte de emprego e como uma fonte de produtos para o exato consumo. Então, a indústria ela é responsável por essa produção, por esse consumo que nós consumimos e é produzido pela a indústria. As vantagens: estimula maior variedade e crescimento de atividade, como o comércio, bancos, transportes, comunicações, administração pública, emprego. E esses setores da economia que faz parte da indústria, a economia de um país pode ser dividida em setores de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos utilizados. O setor da economia, que nós já estudamos sobre ele, que são o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Esse setor primário faz parte a agricultura, a mineração, a pesca, extrativismo vegetal e a caça. Já o setor secundário, quem faz parte do setor secundário são essas atividades: roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados e eletrônicos. Já no setor terciário, faz parte desse setor o comércio, a educação, a saúde, a segurança, telecomunicações, transporte, seguros.
Todo esse faz parte do setor terciário. Meu amor, vocês observaram que no livro de vocês tem os tipos de indústria. Tem um quadrozinho no livro de vocês, igual esse aqui, os tipos de indústrias. Então, vocês observem que temos a indústria de bens de produção, indústria de bens de capital, indústria de bens de consumo. São esses tipos de indústrias. Mas essas indústrias são divididas entre eles. Por exemplo, a indústria de bens de produção. Quem faz parte? É o aço, o alumínio, chapas de ferro. Esses produtos aí são produzidos na indústria de bens de produção. Depois, a rede de transporte e comunicações vem para qual tipo de indústria? Indústria de bens de capital, que é a produção de máquinas, ferramentas, lubrificantes, autopeças. Logo depois, é levado para a indústria de bens de consumo. Qual é a indústria de bens de consumo? Chegou a indústria de bens de consumo que nós consumimos, que é os automóveis, é os eletrodomésticos, os vestuários, alimentos. E as redes de transporte e comunicações. Chega no mercado consumidor. Quem é o mercado consumidor? Quem são os consumidores? Somos nós. Depois que a indústria produz, é levado para as prateleiras os produtos e depois chega na nossa casa, que somos nós, os consumidores. Então, esses são os tipos de indústrias, certo? Então, vamos prestar atenção. Onde se localiza a indústria? Porque alguns lugares possuem mais indústria que outras. Olha, meus amores, no Brasil existe mais indústria na região sudeste, onde que fica ali São Paulo. Aquela região é onde se concentra as indústrias no nosso país. As indústrias, elas estão se diversificando. Elas estão indo um pouco para a região sul, aqui mesmo no Nordeste. Então, ela está diversificando a indústria no nosso país. Então, para vocês, eu vou ativar e colocar um videozinho para vocês prestarem mais atenção. E na próxima aula, nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade, falando sobre indústria. Nós vamos corrigir toda a nossa atividade, certo? 3 tipos de indústrias. Indústria de bens de produção, também conhecidos como indústria de base ou pesada. Indústria de bens de capital ou intermediária. E indústrias de bens de consumo, também conhecida como indústrias leves. Para a gente entender indústria de base, pense no seguinte: imagina que você é o dono de uma indústria que produza aviões ou bicicletas. Você vai utilizar matérias-primas para esses produtos. Quais matérias-primas poderiam ser usadas para aviões ou bicicletas? Ferro e alumínio seriam bons exemplos. No entanto, nem o ferro nem o alumínio são encontrados em barras na natureza. O ferro é encontrado na forma de minério de ferro e o alumínio através da bauxita. Então, podemos diferenciar a matéria-prima encontrada na natureza, podendo ser chamada de matéria-prima bruta, e a matéria-prima usada na fabricação como matéria-prima processada. A indústria que transforma a matéria-prima bruta em matéria-prima processada é chamada de indústria de base ou de bens de produção. Entre as principais características das indústrias de base, podemos destacar o elevado consumo de energia elétrica, e aqui eu falo elevado mesmo, semelhante ao consumo de algumas cidades. Grandes investimentos e retornos
a longo prazo, além de um baixo valor agregado desses produtos. Com todas essas características, dificilmente a iniciativa privada investe em indústria de base. Então, muitas vezes, a indústria de base é feita por investimentos estatais. No caso do Brasil, não foi diferente, e um governo que investiu muito nas indústrias de base foi o governo de Getúlio Vargas. Durante seu governo foram criadas a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, que posteriormente foi privatizada e hoje conhecemos como Vale, criada em 1942, e a Petrobras, criada em 1953. Para entendermos as indústrias de bens de capital, vamos dar uma olhada primeiro neste vídeo da fábrica da Audi. Repare a grande quantidade de braços mecânicos, robôs e máquinas industriais que atuam dentro da fábrica. Agora imagine que você tem uma indústria de automóveis, por exemplo. A sua indústria vai precisar de máquinas e equipamentos, como braços mecânicos, como estofados, como produtos de autopeça, fabricado por outras indústrias. Então, as indústrias que fabricam elementos para serem usados numa segunda indústria são chamadas indústrias de bens de capital. Já as indústrias de bens de consumo, o conceito é muito simples. São indústrias que têm como destino final o mercado consumidor, como eu e você, por exemplo. No entanto, a classificação dessas indústrias varia de acordo com a vida útil desses produtos. Então, as indústrias de bens de consumo vão ser classificadas em bens de consumo duráveis, produtos com longa vida útil, como automóveis, eletrodomésticos, imóveis de um modo geral, bens de consumo não duráveis com uma curta vida útil, como remédios e gêneros alimentícios, e alguns autores consideram bens de consumo semiduráveis, com uma vida útil intermediária.